Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Evangelho de São João, capítulo 11, versículos do 28 ao 45. É Jesus que se manifesta diante da dor de um sepultamento, diante da dor de uma morte, de uma despedida sofrida, de uma família que entrega a Deus um membro amado e importante, que era a grande presença masculina naquela casa. Duas irmãs enterram seu irmãozinho. E Jesus se manifesta aqui. João capítulo 11, versículos do 28 ao 45. Tendo dito isso, ela foi chamar Maria. Marta foi chamar Maria, sua irmã, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Maria o tinha encontrado. Os judeus que estavam com Maria na casa, consolando-a, viram que ela se levantou depressa e saiu e foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e os que estavam com ela choravam também, Jesus comoveu-se interiormente e perturbou-se. Ele perguntou: onde o puseste? Responderam: vem ver, Senhor. Jesus teve lágrimas. Os judeus então disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma gruta fechada com uma pedra. E Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Jesus respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o alto, disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão em torno de mim, para que creia que tu me enviaste. E dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com as mãos e os pés amarrados com faixas e um pano em volta do rosto. Jesus então disse-lhes: desamarrai-o e deixai-o ir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Tendo dito isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus.
Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com Maria na casa consolando-a viram que ela se levantou depressa e saiu e foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Maria foi para o lugar onde estava Jesus e quando viu Jesus, Maria caiu de joelhos diante dele e desabafou e pôs para fora a dor que estava no seu coração. E olha, até mesmo o desabafo que ela tinha em relação a Deus. O desabafo que ela tinha em relação a Jesus. Que ela disse que, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Você sabe o que está por trás desta frase? Eu avisei o Senhor, eu mandei recado. O mensageiro chegou ao Senhor quando Lázaro ainda estava vivo. O Senhor demorou demais. Por que o Senhor não veio antes? Se o Senhor tivesse estado aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido. Gente, imagine a cabeça de Maria. A dor do irmão falecido e a dor de Jesus não ter chegado. Muitos de nós na nossa família vivemos essa experiência de o ente querido falecer, o pai falecer, a mãe falecer, o irmão falecer, o filho falecer e o outro que precisava chegar não chegou. Porque o avião atrasou, porque tudo aconteceu muito depressa e a pessoa falece sem encontrar aquela que é tão querida, tão amada, ou às vezes aquela com a qual precisava se reconciliar. Dar perdão, pedir perdão, para quem está ali e ama, são duas dores. A dor da morte e a dor do outro não ter chegado a tempo. É difícil, é difícil. E ali Maria ficava chorando seu irmão falecido, mas com seu coração ferido por Jesus não ter chegado. Gente, tanto isso é verdade porque a boca fala do que o coração está cheio. Essa mulher cai de joelhos aos pés de Jesus. E qual é a primeira frase dela? É uma mágoa. Sim. É uma mágoa. Olha, a gente que é humano, a gente não está dispensado de viver mágoas, inclusive em relação a situações que a gente não entende da parte de Deus. Uma vez eu conversando com uma pessoa, aí ele muito teológico, ele queria fazer uma correção para mim dizendo que a gente não pode perdoar a Deus, porque Deus não erra. Não tem a ver com erro e acerto. Tem a ver com um nó que se dá no nosso relacionamento com Deus. Como às vezes há um nó no nosso relacionamento com uma pessoa. E não tem jeito, minha gente querida, para desfazer esse nó, é preciso perdoar. Perdoar. Então, quando se fala em perdoar a Deus, não é porque Deus tem errado com a gente, porque Deus não erra. Não é porque Deus tenha sido indiferente a gente, porque Deus nos ama. E nunca é indiferente a nossa dor. Você contou quantas vezes Jesus chorou só nessa palavra? Eu contei aqui 3, pelo menos 3. Ele se comoveu ao ponto dos que estavam juntos dizerem: vede como ele o amava. Então, nosso Senhor não é indiferente ao que a gente vive. Mas por vezes nós achamos que Deus fecha os olhos, está de braços cruzados, que Ele virou o rosto para o outro lado, que Deus demora, que Deus não liga para a gente, que Ele não ouve as nossas orações.
Olha, Deus tem um mistério de amor que envolve a cada um de nós. E um dia nós vamos ficar extasiados em perceber que às vezes até numa morte precoce, Deus estava salvando. Há uma palavra em Sabedoria no capítulo 4, para você que pergunta assim, por que esta pessoa tão boa, tão inocente, tão jovem, morreu? Essa palavra é de Sabedoria 4, depois você olha lá que ela tem uma resposta verdadeira e maravilhosa. Ninguém sabe melhor do que Deus o tempo certo para colher a cada um de nós. Ninguém vai viver para sempre neste mundo, ninguém vai. Uns vão de um jeito, outros vão de outro, uns vão mais tarde, outros vão mais cedo, mas eu tenho descoberto uma coisa, que a providência divina reja o tempo da nossa vida para o nosso bem e para a nossa salvação. Melhor ir cedo salvo do que tarde e condenado. Eu e você não somos capazes de prever do que Deus protegeu a nós ou a algum de nós ao recebê-lo na sua glória antes. Mas para a gente que fica, a dor, meus amigos, dizem que a dor de perder um filho é a dor que não tem nome. Mas eu vou lhe dizer, a dor de perder quem ama não tem nome. Você pode dar títulos para ela, mas não dá para pôr nome nessa dor, não dá. Quando você ama demais uma pessoa e você a perde, fica um rombo no coração. E não é raro uma pessoa ficar magoada com Deus e se chatear com Deus e depois ficar até com receio de voltar para Deus depois de tanto tempo amargurado com Ele. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus dá conta das suas mágoas. Deus aguenta que você fique amargurado com Ele. Deus tem costa larga para suportar a sua chateação com Ele. Mas porque Ele te ama, está na hora de desatar o nó que ficou dentro de você, a amargura que ficou no seu coração. Tenha coragem, como Maria, de colocar aos pés de Jesus isso que está doendo dentro de você. Porque Jesus tem milagre para fazer na sua vida, como fez na vida de Maria e de Marta. Na vida das duas, nosso Senhor trouxe de volta da morte o irmão falecido. Mas morreu de novo. Lázaro não caminha entre nós. Voltou, mas morreu de novo. E, na minha opinião, porque a Bíblia não fala, não durou muito. Não durou. E eu tenho a impressão de que deram cabo dele. Porque quando viram que Jesus tinha ressuscitado um morto, já maquinavam como acabar com esse morto. Então, Jesus o trouxe de volta à vida, mas morreu novamente. Agora, aquele que você ama e que Deus escolheu, não morrerá mais. Ele vive no Senhor, entrou numa outra dimensão de vida. É vida verdadeira, não é vida fantasiosa, ilusória. A vida para a qual todos nós iremos. Do mesmo modo como um dia você saiu do ventre da sua mãe para viver uma vida fora da barriga da sua mãe, um dia você vai sair do ventre desta terra para entrar na eternidade. Para uma vida que você não conhecia, mas uma vida onde o mal não prevalecerá mais, onde nós não vamos coexistir com o mal. Mas agora é hora de pôr diante de Jesus o que dói no coração.
Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus se comove com a dor de Maria. Porque é impossível a gente amar uma pessoa e não ter compaixão e não sentir a dor do coração dela. É impossível. Se uma pessoa está sofrendo muito e você não liga, porque você não ama a pessoa. Ainda que ela esteja sofrendo por culpa própria, ainda que ela mereça o sofrimento que ela está enfrentando, se você ama, você sofre junto. Ainda que você não possa fazer nada, porque você mexer é estragar ainda mais a situação, ou pôr a perder a pessoa. Às vezes, porque você a ama, você não pode pôr a mão naquilo, você tem que deixar que a própria pessoa resolva. Mas você sofre junto, você chora junto. E olha, esse desafio para nós que somos pais, gente, ele é imenso, imenso. Porque às vezes, porque ama, você é obrigado a fazer com seu filho algo que você gostaria de evitar. Porque é desgostoso, porque é incômodo, porque é um sofrimento para o seu filho. Mas é um sofrimento que cura, é um sofrimento que preserva, é um sofrimento que corrige, é um sofrimento da poda, da árvorezinha que você corta, para ela lá na frente ser mais frondosa. Você precisa cortar os ramos podres de uma árvore, porque senão ela adoece. Mas quando você mete a tesoura, a árvore sofre. Às vezes o ramo não está nem doente, mas está torto. Vai guiar mal, está roubando força, é galho cruzado, tem que cortar. E a árvore sofre, mas aquela poda é para o bem dela. E às vezes quem é pai, quem é mãe, precisa podar os seus filhos para dar coisa boa na vida. Porque senão vai dar coisa ruim. Porque senão vai crescer torto. De uma vida torta, levando para onde ele não deveria ir. Mas quem é pai, na hora de corrigir, eu vou lhe dizer, sofre. Porque a gente não tem como não sofrer com a dor de quem a gente ama. Jesus sofreu ao ver a dor de Maria, mesmo sabendo que ele ia resolver aquilo daqui a pouco. Jesus sofreu com a dor de Maria. Jesus sofreu quando ele viu aquele amigo tão querido, podre, dentro do sepulcro. Se comoveu. Mas diante de tudo isso, ele tinha uma palavra: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Nós precisamos responder com fé diante das situações inexplicáveis da nossa vida. Precisamos responder com fé, porque se creres, verás. Tem um se aí, amigo. Se você tirar esse creres, ou se você tirar esse se, o resto fica comprometido. A glória de Deus na nossa vida passa por um caminho que o próprio Deus estabeleceu. É pela fé. Nós temos que responder com fé, uma fé que nos faz perseverar. Aguenta, aguenta. Vamos para frente com coragem. Não sei como eu fazer, vamos seguir o conselho de quem viveu bem. O que o Padre Pio disse para nós nesta manhã: fique de joelhos diante de Jesus, para que você aguente firme de pé. Se nós não aprendermos a dobrar o nosso joelho em oração, nós vamos esmorecer diante das pancadas da vida sobre nós. Joelho no chão, coração no alto. Quando nós não dobramos os nossos joelhos, o nosso coração se prostra. E não é que se prostra diante de Jesus aos pés da cruz, se prostra abatido diante dos problemas da vida. Hoje Jesus está dizendo, não para Maria, não para Marta, ou melhor, está dizendo também para você, Maria. Está dizendo para você também, Marta.
Mas está dizendo para Juliana, está dizendo para o Sapo, está dizendo para a Valdênia, está dizendo para a Paula, está dizendo para o Márcio. Qual é o seu nome? Porque Jesus está dizendo para você que se você acreditar, você verá. Aí não tem se. Uma vez o se respeitado ali atrás, se você acreditar, depois não tem mais o se. Tenha certeza, você verá. Jesus está nos pedindo muito pouco, e em troca nos está prometendo tudo. Está pedindo confiança. E olha, não é fácil confiar, não é fácil, porque ele vira para Maria e diz: se creres, verás a glória de Deus. E aí, lá na frente, Jesus vira para ela e diz novamente: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Gente, quando foi que Jesus disse primeiramente para Maria que se creres, verás a glória de Deus? Inclusive na ressurreição dos mortos. Esse era assunto que Jesus conversava com Marta e Maria dentro da casa. Jesus falava com Lázaro sobre a ressurreição. Isso fazia parte da conversa deles. Mas olha, uma coisa é conversa, outra coisa é o que a gente dá como fé à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Tem muita coisa de Deus na nossa vida que a gente trata a título de mera conversa. E Maria tinha achado bonita aquela conversa. E Jesus disse para ela: não era conversa vazia. Você não lembra que a gente conversava? Você não lembra que eu falei para você? Que se você tiver fé, você verá a glória de Deus? A hora chegou, é agora. E diz para ela: tem confiança diante da desconfiança, porque diante do corpo morto a gente desconfia. Eu lembro do dia que eu fui enterrar o meu pai. É difícil, né? Mas chegou uma hora, gente, até é bom a gente ir enterrar a pessoa. É bom. Porque você chega lá, olha, vê e diz: não está mais aqui. Você enterra aquele corpo. Porque quando nós fizemos o enterro do papai, já não era mais o papai. Era o corpo morto do papai, mas o papai não era. Faltava vida, faltava aquele carisma, faltava aquilo que era próprio dele. Então, diante do corpo morto, a gente corre o risco de desconfiar. Mas nesta hora o Espírito Santo dá uma força para a gente, dá para a gente uma confiança, dá para a gente uma certeza da ressurreição, que só quem tem fé tem. Eu lembro do dia em que foi o enterro da tia Zila, esposa do professor Felipe Aquino. Eu lembro também. Eu fui. E eu achando que ia ter uma recepção ali, algumas pessoas ajudando. Quando eu chego lá, quem está recebendo todo mundo na porta? Professor Felipe Aquino. De pé. De pé. Abraçando. E nós sabemos o que era A a Zila para o professor Felipe. Eram os braços dele, eram os olhos dele, eram as pernas dele. Era ela que botava ele no carro e levava para baixo, para cima. É a alegria dele. Gente, não dava para conceber Felipe sem Zila e Zila sem Felipe. Mas quando a gente chega lá, de pé, coração doído, mas um sorriso no rosto, sereno, afável. Eu disse: então, professor. Ele disse: meu filho, dói demais na gente. Mas se a gente não tivesse confiança na ressurreição, tenho absoluta confiança na ressurreição. Minha esposa está com Deus. Gente, é preciso responder com confiança.
porque nós vamos ver a glória de Deus se manifestar, inclusive nos nossos entes queridos falecidos. Maria e Marta não podiam entender o que Jesus estava fazendo, o que o seu Senhor estava fazendo. Não foi só Maria, gente. Marta também. As duas estavam golpeadas pela morte do irmão. Senhor, se tu estivesses aqui, tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Parece que atrás de tudo isso nós podemos ver o que elas estão pensando. Senhor, nós não conseguimos entender por que o Senhor demorou tanto para vir. Olha, às vezes a gente não entende as demoras de Deus. Eu recomendo vivamente aos meus queridos irmãos evangélicos que tenham uma Bíblia católica. E olhem lá no livro do Eclesiástico, capítulo 2. Esse livro é comum para os judeus, para nós cristãos. Esse livro é inspirado. Veja lá com seus próprios olhos. Assim como nós também temos traduções maravilhosas da Bíblia por mãos evangélicas, nós temos a graça de compartilhar com os nossos irmãos evangélicos a Bíblia que tem esses livros. E lá no Eclesiástico, no capítulo 2, diz assim: sofre as demoras de Deus, porque é difícil demais esperar em causas importantes. Você quer saber se uma demora é sofrida? Pergunta para a mãe que o filho marcou que chegava meia-noite, só chegou às 4 da manhã. Pergunta o que ela viveu de meia-noite às 4. Liga o telefone, não atende, dá fora de área, não consegue achar. Liga para um amigo, não sabe onde está. Pergunta para ela o que é uma demora. Pergunta para a pessoa que está esperando o resultado dos exames, já sob a ameaça de um tempo que é breve. O médico já falou, tem que andar ligeiro, e o bendito do exame não vem. Cada tempo, cada minuto que passa, pode ser a diferença entre a morte e a vida. E quando é Deus que demora, amigo? E você reza, e parece que nem uma nuvenzinha se forma no céu como resposta à sua oração. Era o que essas duas aqui viveram. Senhor, demorou demais para ver Jesus. Nós não entendemos como o Senhor deixou morrer a quem amava. Até quem não convivia com a gente sabia que o Senhor amava meu irmão. Olha o que esse povo está dizendo. Estão vendo no seu rosto que o Senhor o amava. O Senhor que fez tanto por desconhecidos. O Senhor que ajudou gente que o Senhor não sabia o nome. O Senhor que levantou aquela moça que estava lá, na casa lá do centurião, a filha dele. O Senhor que trouxe de volta da morte o servo do centurião. Senhor que ajudou gente que o Senhor não sabia quem era, o filho daquela viúva lá em Naim. O Senhor não fazer nada pelo Lázaro que o Senhor tantas vezes disse que amava. Ah, Jesus, nós não entendemos. Nós não entendemos como o Senhor deixou que a dor e o sofrimento rasgassem a nossa vida, quando a tua simples presença poderia ter impedido toda essa desgraceira. Se não é pelo nosso irmão, por nós. Olha que declaração doída. O Senhor falou que nos amava. E o Senhor deixou o nosso coração ser despedaçado pela morte do nosso irmão, o homem da casa. E agora, olha como é que nós estamos. Por que o Senhor não veio antes? Você acha que não está escrito isso aqui? Atrás dessa frase? Está escrito. Por que o Senhor não veio antes? Aqui está escrito, em outras palavras, agora é tarde demais.
Você vai dizer, Márcio, não está. Ela repete lá na frente. Quando Jesus diz, tira a pedra, ela repete. Ela diz, agora não adianta. Agora é tarde. Não adianta se eu querer fazer bonito agora. Meu irmãozinho já está morto tem 4 dias. E por isso Jesus reza em voz alta, para que Marta possa ouvir, para que Maria possa ouvir, para que aqueles que estão ali perto possam escutar, que o que para nós é tarde demais, não é tarde demais para Deus. Vamos confiar, meus irmãos. Jesus não tem que trazer de volta toda pessoa que morreu para a gente confiar que Ele tem o melhor para nós. Lázaro é um sinal para a gente, um sinal de que não é mais a morte quem manda. Nem por isso Jesus tem que subverter a ordem natural das coisas, trazendo de volta todo mundo que morre. Mas Lázaro é um sinal para a gente entender que a chave da vida e da morte está nas mãos de Jesus. Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é Senhor seu e é Senhor daqueles seus que também faleceram. E para tudo isso, nosso Senhor Jesus tem uma única e grande resposta. A que Ele deu às irmãs de Lázaro e Ele dá para mim e para você. Vocês podem não entender, mas eu lhes disse, não é que se vocês entenderem, vocês verão. Eu disse, se vocês confiarem, vocês verão. Há uma grande diferença entre confiar e entender. Aliás, a confiança é a resposta que a gente dá quando a gente não entende. Olha, quantas vezes aqui dentro da Canção Nova, Padre Jonas puxava a gente numa direção que a gente não entendia. Não entendia. Quem não confiou, zarpou, foi embora. Quem confiou, ficou. Qual foi a nossa resposta diante das decisões que o nosso querido Padre Jonas, nosso pai fundador, tomava? Nossa resposta foi, eu não entendo, mas eu confio. Gente, Padre Jonas é um homem de Deus, um profeta de Deus. E feliz das pessoas dentro da Canção Nova que entendem isso. E olha, que sejamos muito fiéis às recomendações que este homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, dá a nós da Canção Nova. Para que a Canção Nova nunca seja presa, vítima dos desvios. Porque sempre tem um iluminado para poder puxar na direção errada. Não é? Se você não confia, você vai na direção que você acha que é. Eu não quero ir na direção que eu acho que é. Eu quero ir na direção que o Espírito Santo nos inspira. E olha, às vezes tem uma luta dentro de nós. Porque a nossa mente diz uma coisa, mas o nosso coração iluminado por Deus diz outra. A gente precisa acostumar o nosso coração a confiar em Deus, a obedecer a Deus. Abraão não podia entender, porque Deus lhe pedia o sacrifício do seu filho. Mas Abraão confiou e viu a glória de Deus na restituição deste filho ao seu amor. Deus não deixou que ele tirasse a vida do filho. Deus queria a entrega, a doação, não queria a morte. Deus quer que nós confiemos a Ele os nossos mais preciosos tesouros. Moisés não podia entender seus 40 anos ali em Madiã, mas ele confiou. E porque ele confiou, Deus fez com que ele tirasse o seu povo do Egito. José não podia entender a crueldade de seus irmãos. Você conhece a história de José? José foi vendido. José viu os irmãos maquinarem diante dele como é que iriam matá-lo. Viu um irmão conversar com o outro e dizer assim, pega a roupa dele, vamos matar um animal, a gente suja no sangue de um animal e diz para o papai, com José vendo, e diz para o papai que uma fera o devorou.
Vamos matar esse miserável. E aí um outro diz, não, põe ele no poço, deixa ele morrer sozinho de sede nesse poço seco. Aí a gente pelo menos não derramou o sangue dele. Aí um lá, menos ruim, viu passando uma caravana de egípcios e diz, vamos vender ele como escravo. Assim a gente não mata, a gente se livra dele e ainda ganhamos um dinheirinho. Venderam o irmão. Você acha que José entendeu? Seus irmãos o venderem por causa de inveja, por causa de ciúme. E desgraça pouco é besteira. Quando ele chegou no Egito, que ele estava se restabelecendo, José, a mulher do chefe dele se apaixonou por ele e porque queria ir para a cama com ele. Descaradamente, o convite é, venha se deitar comigo. Venha ter relações sexuais comigo. E como ele sempre escapava, um dia ela irritada, de novo lá vai José apanhar por causa de roupa. Ela agarrou a roupa dele e usou como prova de que ele tinha tentado abusar dela. E por causa dessa brincadeira, pegou só 7 anos de cadeia. Ia ficar mais. Mas Deus deu a ele uma inspiração que o livrou da cadeia. E sabe o que José fez durante todo esse tempo? Nunca arredou o pé de confiar em Deus. E ele viu Deus naquilo que cedeu. Porque Deus o levantou. Jacó não podia entender a estranha providência que permitiu que José fosse arrancado do seu amor de pai. Mas viu a glória de Deus. Quando topou com seu filho, o governador da maior potência que existia na terra. Talvez seja assim com você, meu querido. Talvez seja assim na sua vida. Você diz, eu não entendo porque Deus deixou esse meu ente querido ser levado. Eu não entendo porque Deus permitiu que a aflição me castigasse. Eu não entendo esses caminhos tortuosos pelos quais o Senhor está me guiando. Eu não entendo porque foram desmantelados aqueles planos que eu achava tão bons. Eu não entendo porque a graça de que eu preciso está demorando tanto para vir. Amigo, você não tem que entender todos os caminhos de Deus. Não tem. Você não tem que entender todas as maneiras com as quais Deus dirige a sua vida. Confia e deixa o Senhor te levar. Deus não espera que você entenda tudo, como você que é pai não espera que o seu filhinho entenda tudo. O que você espera do seu filho? Que ele apenas confie em você, não é isso? Um dia você verá a glória de Deus nas coisas que você não entende. Então vamos responder com fé. E vamos dizer, Senhor, eu confio em Ti. Enxugue as suas lágrimas agora e faça o seu ato de confiança em Deus. Deixa desatar o nó do seu coração. Reconcilie-se com Deus, porque Deus te ama, está cuidando de você, se comove com a sua dor, tem a sua causa nas mãos dele. Confie no Senhor. Amém.